Fala comigo, fala comigo. Vamos fazer acontecer. Seguinte, vamos falar sobre reclamando. Vou mostrar pra vocês. Só reclama, só reclama. Ó. Sabe por que ela tá reclamando? Porque a mãe dela não gosta que ela entra pra ficar deitada no tapete, que suja o tapete. Suja não, enche de pelo. Inclusive eu preciso comprar uma caminha pra ela, que a mãe dela não gosta que ela fica no tapete. Eu preciso comprar uma caminha pra ter uma caminha aqui perto da porta e ela tá reclamando que ela não tá aqui. Vamos falar sobre um negócio interessante, sobre construção de histórias, né? Construção de narrativa. Isso é muito importante. Principalmente para você que está aqui buscando dicas para cuidar da sua própria rede social. Isso é muito importante. Porque eu estava trabalhando com um estudo, né, comprovado de experiências que eu já tive. Quando eu atuava como social media, hoje eu não atuo mais, não tenho pretensão nenhuma. Hoje, graças a Deus, eu tenho pessoas boas que eu posso indicar para fazer o serviço de social media, para cuidar aí do seu Instagram, dos seus stories, enfim, para tocar o negócio aí para você que não tá tendo tempo. Tá? O que eu ensino é você fazer sozinho, dou dica para essa galera do social media, ensino alguma coisa para a galera do social media, eu tenho pessoas de confiança que eu indico para fazer esse serviço. Enfim. Falando sobre construção de narrativa é construção de história. Você constrói uma narrativa e você constrói uma história a partir do momento que você tem história para contar. Você constrói uma história, uma narrativa quando você tem experiência para compartilhar. Não dá para me compartilhar com você aquilo que eu não vivi. Não dá para me ensinar você sobre aquilo que eu não tenho resultado. Não dá para me conversar com você e convencer você de que o que você está fazendo é certo ou errado se eu não tenho comprovação, se eu não tenho como mostrar para você. Hoje as pessoas compram muito o meu serviço de consultoria, eu tenho diversos mentorados, tem muitas pessoas que adquirem o meu curso na Hotmart porque elas conhecem a minha história e as minhas narrativas. A maioria dessas pessoas investigaram para saber de onde eu vim, com quem eu estou. Eu não fico a todo momento tentando provar para você o quão bom eu sou. As pessoas veem nos lugares que eu estou e veem a valorização que as pessoas que estão nesses lugares que eu frequento, que são pessoas que já estão lá, já têm uma bagagem, uma experiência, uma história dentro do mercado, seja no imobiliário ou em qualquer outro nicho. Essas pessoas hoje me chamam para dar dicas para elas, para ajudar a criar histórias e narrativas e estratégias para os negócios delas. Então hoje eu vou usar essa palavra e não entendam essa palavra que eu vou usar, ou essa frase, como orgulho ou nada do tipo, vocês sabem que eu não sou assim. Mas hoje eu sou um profissional requisitado para montar roteiros rápidos e estratégias rápidas. Eu estou constantemente estudando o mercado e, graças a Deus, tudo que eu trouxe até hoje surtiu muito efeito. Então, você não constrói narrativa se você não tem história para contar. Você não constrói uma história sobre o seu negócio se você não tem história para contar. Por que eu estou falando isso? Porque quando você tenta construir uma narrativa para o seu negócio, uma história, e ela não está embasada em algo que você viveu, ou que pelo menos o seu cliente, né, no caso você é profissional da área assim como eu, o seu cliente não viveu aquilo, não adianta você criar uma baita de uma narrativa e de uma história, muitas das vezes falsa. Isso aí, uma hora vai cair por terra, no futuro isso pode ser descoberto, principalmente se tratando de internet, que a gente sabe que nada passa batido, e você precisa estar baseado na verdade. Imagina você construir uma narrativa para o seu cliente, uma história, e o seu cliente ele não tem nenhuma passagem por aquilo que ele está contando, por aquilo que ele está falando. Fala que viveu, fala que fez e aconteceu, e lá na frente alguém descobre. Eu sou a favor de você construir narrativas e histórias a partir de histórias verdadeiras, né? Histórias reais. Porque se tiver alguma falha no meio do caminho, vai ser uma falha que cabe uma compreensão da internet. Por exemplo, quando aconteceu o escândalo do MC Daniel, com eu esqueci o nome da ex-namorada dele, eu não gosto desse termo, mãe do filho dele. Ela é um ser humano, né? E nem é pai do meu filho, ele é um ser humano. Então a ex-namorada dele, que eu esqueci o nome dela, porque eu não acompanho, eu vi a polêmica assim. MC Daniel é um nome mais forte, digamos assim, mas não diminui nem ela e nem ele, enfim. Quando aconteceu aquela polêmica, a equipe de gestão de crises dele cometeu um erro muito grande. Qual foi esse erro?
construir narrativas e histórias falsas para ele se sair por cima. E o que aconteceu nessa construção de narrativas e histórias falsas? Foram construídas provas falsas, conversas falsas, prints falsos da parte dele, não da parte dele, da parte da equipe de gestão de crise dele. A equipe de gestão de crise é aquela galera que quando acontece um problema, quando o pessoal fala, deu merda aqui com o meu artista aqui, né? O artista ele tem a equipe de marketing, dentro da equipe de marketing tem a gestão de crise. Quando aconteceu o problema, a equipe de gestão de crise, no meu ponto de vista, né? Se eu falar deveria, é o que eu acho, não é o que é o correto, é o que eu penso. Nessas situações, eu acho muito mais válido você assumir do seu erro, falar, eu vim aqui publicamente pedir desculpas, realmente eu fiz isso. Não fala também, vou mudar, quero mudar, porque muitas das vezes o cara pode estar assumindo ali, você pode estar assumindo só para baixar aquela poeira, de repente você fazer tudo de novo. Então, vim aqui para assumir o meu erro, quero assumir a minha responsabilidade dos meus atos, né, pensando como um artista. E vou buscar ajuda para melhorar aquilo que eu cometi, para melhorar aquilo que eu fiz de errado. Né? Vou buscar ajuda, psicólogo, psiquiatra, terapeuta, enfim. Para mim, essa seria uma gestão de crise eficaz. Porque ele fez a gestão de crise baseada em provas falsas, em conversas falsas, e o que aconteceu? A galera descobriu, ficou pior para ele. E aí tomou uma proporção que o caso virou um caso judicial. Né? E virando um caso judicial, entra segredo de justiça, eles não podem mais ficar falando muito sobre isso. Só um minuto. E o que acontece? Isso cabe para construção de narrativa, né? Quando você constrói uma narrativa baseada na verdade, gente, não tô doente não, tá? Eu acabei de fazer exame, e aí vou deixar um tempinho, daqui a pouco eu tiro. Fazendo check-up para ver se tá tudo certo. Então, a construção de história de narrativa do seu negócio, ou da sua empresa, que é você, ela precisa estar baseada na verdade. Quem é mais próximo sabe da minha história de vida, de tanta coisa que eu já fiz de errado, enfim. Não preciso ficar batendo na tecla. E tem muitas coisas que até hoje a gente conserta. A gente conserta aquilo que precisa ser consertado. E aquilo que não faz sentido, a gente deixa de lado. A dor fica e a gente vai seguindo em frente. E quem precisa ser consertado, precisa ser consertado. Você precisa ter consciência do seu passado. E eu tenho muita consciência do meu passado. Hoje eu vivo uma vida muito boa, graças a Deus, com a minha esposa e com a minha filha. Já falei pra vocês num outro vídeo aqui no YouTube. Eu mexo com a internet há 10 anos, me levando a sério 4 anos, de 4 anos pra cá. Então a minha construção de história e narrativa ela é baseada naquilo que de fato eu vivi. Muitas pessoas me cobram de ter um perfil esteticamente mais bonito, mais organizado e postar um almoço caro, um restaurante caro, mas eu não vivo isso, cara. Por mais que nós tenhamos condições de viver isso, graças ao bom Deus e ao nosso trabalho, a gente não precisa ficar mostrando isso. Eu não acho legal. Porque aí eu vou estar indo contra aquilo que eu ensino pra vocês, que é a vida real. É você fazer as coisas com as condições que você tem. É você não esperar ter um iPhone para poder gravar um vídeo bom. É você gravar com Xiaomi, gravar com Android, enfim. Já falei pra vocês sobre a minha história. Preciso compartilhar de verdade os primeiros comerciais que eu fiz, que eu fazia com Galaxy A31. Vou postar vários desses vídeos. Então, a minha construção de história narrativa, ela parte daí. A gente tem uma vida melhor hoje, moramos em uma casa muito melhor do que a gente já teve há algum tempo, tanto antes de casar quanto depois de casados, mas tudo ainda está sendo construído. Quem me conhece mais de perto sabe que quanto mais sossegado eu puder ficar, melhor para mim vai ser. Eu acredito muito que eu sou o tipo de pessoa que quando atingir a estabilidade financeira, eu vou morar mais no meio do mato ainda, vou finalmente ter a minha criação de galo índio. Pra quem não sabe, eu sou apaixonado por essa raça de galo. Já tive a oportunidade de ter, infelizmente perdi. Já tive mais de 100 cabeças de galinha, porco, eu gosto disso. Então, eu sou esse tipo de pessoa, sabe? Quando eu atingir aquela estabilidade financeira, eu tô bem, não preciso mais estar na correria, na loucura. Posso fazer uma palestra aqui, uma palestra ali, uma mentoria aqui, uma mentoria ali. Casos muito específicos, eu vou ser esse cara que vou ficar ali no meu cantinho. Quando minha família quiser fazer um passeio, uma viagem, a gente vai tranquilo, volta pro nosso cantinho. Não ser aquele cara também recluso. Minha família quer ir no cinema, quer fazer alguma coisa, quer viajar pra algum lugar, eu vou falar, não, quero ficar em casa. Não sou assim também. Quero ir em tal lugar, vamos lá, volta pra casa. Quero ir em tal lugar, vamos lá, volta pra casa. Minha família é bem tranquila quanto a isso, né? Elas são bem sossegadas. Quando a gente sai, elas gostam de fuçar bastante, comprar bastante coisa, né? Ir em vários lugares, mas não é aquela coisa também maçante, que toda hora tem que estar saindo. Elas também não gostam. Elas gostam de
de sossego do cantinho delas também. Minha filha, esses dias eu tava até vendo, ela tá se tornando uma pessoa bem sossegada também. É um ser humano bem sossegado, isso é muito legal. Ela tem o tempo dela, o time dela, ela gosta de estar no espaço dela. Isso é muito bom. Uma vida saudável. Principalmente hoje que a gente tem diversos ataques psicológicos, né? A gente precisa ter uma vida cada vez mais tranquila. Mas, continuando sobre o assunto de construção de narrativa, pra gente finalizar, a construção de narrativa que muitos profissionais falam, construir narrativas, construir histórias, sua empresa ela precisa estar consolidada numa narrativa X, numa narrativa Y. Essa construção de narrativa, deixa eu acender a luz. Essa construção de narrativa sólida, ela só é possível se de fato você tem uma história para contar. Eu estou acompanhando de perto alguns vídeos que estão saindo na Curi Construtora, que é um lugar que eu atuo hoje, também como cliente, né? Eles são meus clientes hoje. São os vídeos do diretor Barramontes, né? Eu faço bastante trabalho para a diretoria do Barramontes. Os vídeos dele estão impactando muito porque é uma construção de narrativa e de história para dentro do mercado imobiliário baseado em coisas que de fato ele viveu. São experiências que de fato ele teve, de ser do Capão Redondo, de curtir uma capoeira, entendeu? De ser um cara reservado, de ser aquele cara, sabe, analítico com as situações, de ser um cara extremamente humilde, né? Ele tem uma vivência humilde, tem uma experiência humilde. Então a construção de narrativa dele, da personalidade dele, da persona dele, a gente fala personalidade, como a pessoa é, qual é o estado de espírito dela, o que ela segue, o que ela acredita, se ela é uma pessoa extrovertida, introvertida, se ela é uma pessoa que gosta de conversar, não gosta de conversar, né? E persona é a personalidade que está sendo construída para a internet. Então ele está unindo as duas coisas. Então a personalidade, a persona dele é baseada na personalidade real dele, das experiências reais que ele teve de vida, quem ele era, quem ele foi, para onde ele quer ir, quem ele está sendo. Então ele traz a verdade. Então é uma construção de narrativa sólida, por isso que todas as pessoas vão gostar, todas as pessoas já gostam, já seguem, já admiram. É uma construção sólida. Quando você constrói narrativas baseadas em coisas que você nunca viveu, experiências que você nunca teve, eu pegar um cenário mágico aqui na minha casa e só mostrar esse cenário para vocês, essa parede aqui, por exemplo, é uma parede que a gente é bonita, assim, normal, só que a gente não gosta muito, né? Meio misturado, azulejo e tal. Eu poderia muito bem esperar pintar ou trocar o azulejo, né? Quando trocar, e painel, enfim, e só mostrar essa parede para vocês quando estivesse pronto. Eu só mostrar a minha sala quando ela estivesse pronta. Eu poderia muito bem pegar aqui. Gente, eu piro no ventilador de teto. Eu nunca morri numa casa com ventilador de teto e eu acho muito louco. Eu ligo ele às vezes só pra, tipo, tá aí, liga. Então, ó, minha sala a gente tem alguns planos para essa parede, que é a parede da TV e tal, e etc, mas ainda não tá montada. O quadro que a gente quer pôr na parede tá aqui, enfim. Construindo uma narrativa falsa, eu esperar tá tudo perfeito para mostrar para vocês só o que é perfeito. Deixa eu preparar minha água com limão aqui, que eu tô viciado nesse negócio. Então, construir a narrativa perfeita é eu esperar tá tudo perfeito e mostrar para vocês só aquilo que é bonito. E a consequência disso que vai dar venda. O luxo vende, né? A ostentação vende, a gente sabe disso, infelizmente. E dificilmente isso vai acabar, tá? Para nós que somos mais tranquilos, vou usar a palavra tradicional, talvez não seja a melhor palavra, mas para nós que somos mais tranquilos, é um pouco difícil a gente conseguir combater isso aí, né? A gente conseguir romper esse ciclo de que viver mais tranquilo é melhor do que viver ostentando. Mas é o que é válido. Então eu preciso mostrar para vocês o meu lado empreendedor, o meu lado profissional do marketing, o meu lado profissional de estratégia, profissional para vídeo, a minha agilidade para montar texto e roteiro, o meu lado analítico, o meu lado especialista em linguagem corporal, enfim. Eu preciso mostrar isso de uma maneira natural. Sou isso. Fui pra academia hoje com a minha esposa 4 horas da manhã, a gente tá morrendo de sono, não é normal, nosso corpo ainda não tá acostumado. Nós tivemos ali um ano de academia com o corpo 100% acostumado, acordar 4 horas da manhã no frio extremo e ir pra academia, a ponto do carro tá congelado, na cidade que a gente mora é muito frio. E agora a gente tá voltando, depois de um período sem ir pra academia, então eu poderia mostrar só a parte da beleza. Não é fácil. Minha água com limão. Então eu mostro pra vocês a realidade, e aí dentro dessa realidade, a minha persona é construída em cima da minha personalidade, da minha narrativa. O dia que eu tô bem, vocês percebem, falo pra caramba. O dia que eu não tô tão bem, é o que eu falo pra vocês, eu sou constante e disciplinado. Eu não trago a minha motivação natural pra internet todos os dias. Eu sou uma pessoa motivada. Eu acordo feliz, eu acordo tranquilo. Mas aquele dia que eu acordo feliz, eu acordo tranquilo, eu tenho minhas preocupações, eu tenho os meus problemas pra resolver, eu tenho as minhas contas pra pagar. E aquilo bate e se dá
Um dia que eu não estou 100%, vamos dizer assim, o que eu mantenho é a minha constância e a minha disciplina. Não deixo a minha motivação andar na frente. Ela vem atrás para tentar dar um gás. Tá? Então, quando eu não estou tão bem, posto menos. Quando eu estou 100%, posto bem pouco. 1, 2, 3, 4 stories. Faço o que eu tenho que fazer por obrigação. Tá? Então, você constrói narrativa quando você vive aquilo. Quando você vive aquilo, você constrói uma narrativa. Quando você não vive aquilo, você inventa uma história. Você inventa uma persona. Tem diversos vídeos no YouTube que falam sobre isso relacionados a celebridades musicais. E também atores de cinema, novela, enfim. Muitos são construídos e eles não são aquilo. Por isso que depois de um tempo a gente acaba vendo muito escândalo. É um ator tal que com 50 anos descobriram que ele era um cara que importunava mulheres. Vamos falar assim para não ter uns bloqueios aqui do YouTube. Então, era um cara que importunava mulheres. Vocês veem muitos casos de cantores que depois de um tempo você descobre que o cara tem um monte de pendência aí para trás, seja financeira ou com filho, etc. Pensando essas coisas todas. E parecia ser muito perfeito, porque ali foi uma persona construída, depois construir a personalidade dessa persona, e aí você chega à conclusão que é uma história inventada. A pessoa não é nada daquilo. E isso vocês veem hoje com muito mais facilidade por conta da internet. Então, você que está cuidando da sua própria rede social, você que está contratando alguém para cuidar da sua rede social, e você que é profissional da área, ensine ou construa, tá? Você pode estar construindo, você pode estar ensinando a construir. No meu caso, eu ensino a construir. Então, vocês vão construir ou ensinar a construção de uma narrativa baseado em fatos reais. Tem frase mais objetiva para te explicar. Baseado em fatos reais. Se vocês criarem uma persona que apenas vende o que vocês precisam que venda, vai dar bom? Claro que vai. Mas, daqui a um tempo a bomba estoura. Tá? Eu sou fã da cabeça de marketing do Toguro. Fã. Demais. Assisto todos os vídeos, sigo todas as páginas, canais, acompanho tudo. Anoto. Mas ele é aquilo ali, ele é ele. Por exemplo, ele transitou do fitness para bebida alcoólica. Gera um impacto, gera um incômodo. Fitness não combina com bebida alcoólica. Ele assumiu no peito e vambora. Mudei. Tem diversas entrevistas que ele fala, mudei, pronto, acabou, mudei. É isso. Continuo treinando, continuo te falando que você vai ter uma vida saudável. Ele traz, né, a narrativa de outras coisas também fazem mal. Bebida faz mal, ponto e acabou, na minha opinião. Né? Eu não posso te incentivar a beber. Eu já bebi muito tempo da minha vida, me fez muito mal. E eu não quero te incentivar a beber, então eu nunca vou falar para você beba por dinheiro algum. Mas ele mudou, transitou e ele assume. Ponto. Construção de narrativa e de história baseada em fatos reais. Se ele tentasse omitir isso, que aconteceu tal coisa, em um certo momento, a minha bebida ela não deixa tão bêbada assim, uma hora alguém vai pegar, vai investigar a bebida, vai falar, tem coisa errada. Então, profissionais, personas, se atentem a isso. Não se constrói narrativa sem um fato real para contar.